Glória a Deus. E toda a igreja, né? Os músicos abençoados que sempre aproveitam as portas da revelação que estão abertas para que a gente possa viver esse tempo cheio de força, de convicção, de cura, de recomeços. E nós estamos vivendo esse tempo com a graça de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 21. Versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Dê um sorriso para quem está do seu lado, e depois você sente com um sorriso estampado no rosto. Aleluia, maravilha. Glória a Deus. Meus amados, o texto que nós lemos está na conhecidíssima parábola do filho pródigo, e nós, obviamente, o Espírito Santo preparou esse momento para isso. Já tivemos uma introdução na primeira fala do culto com uma reflexão muito parecida com o texto bíblico, que é, de fato, o que pode acontecer com muita gente e já aconteceu com tantas outras pessoas. E nos nossos dias de quarta-feira, nós estamos vivendo essa visão de perseverança, de não desistir. E talvez você se pergunte por que é que tem que falar tanto, né? E a gente acaba se tornando talvez repetitivo nessa visão de perseverança, mas é que, na verdade, desistir é muito fácil, né? É muito fácil desistir. Não precisa fazer qualquer esforço para desistir. Não precisa se empregar qualquer investimento para se desistir. Tudo contribui para que a gente desista ao primeiro sinal de dificuldade, para que a gente desista de propósitos, de pessoas, de relacionamentos. Tudo contribui para que a gente desista com muita facilidade. E é por isso que o Espírito Santo, ele levanta os nossos pastores sobre nós para nos encorajar a perseverar dentro das várias áreas da nossa vida em que nós precisamos nos posicionar e resistir o dia mau, a dificuldade, as afrontas, e estar firmes sob o conselho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que, assim como eu estou aqui, enfrentando todas as batalhas, desafios, com nenhuma facilidade, você também está aqui nessa noite para buscar o conselho de Deus, para que você possa perseverar e jamais desistir daquilo que você propôs no seu coração e daquilo que Deus delegou sobre as tuas mãos. Você está aqui assim nessa noite, nessa expectativa, nessa fé? Maravilha de Deus. E quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós encontramos vários aspectos em que há necessidade de perseverar. E quando você lê a parábola toda, e eu vou só fazer uma leitura panorâmica para os irmãos lembrarem, Jesus constrói uma parábola falando do pai que tinha 2 filhos. Uma casa, um pai, 2 filhos criados na mesma casa, enquanto um tinha vários aspectos, várias características na sua personalidade, como se destacando uma delas, o filho mais velho, ele não se sentia merecedor de tudo aquilo que ele tinha à disposição dele dentro da casa do pai e, obviamente, também com autonomia liberada pelo pai. Em contrapartida, tem o outro filho que tem uma postura, uma personalidade totalmente diferente em determinado momento do seu irmão mais velho. E Jesus, ele constrói a parábola destacando no começo que o filho mais novo, ele
pede para o seu pai a parte na herança e depois sai de casa. E ele tem a sua experiência é totalmente frustrante, ele se depara com o resultado da sua decisão, convive com a frustração, até que ele cai em si e nessa consciência agora da vida real, ele cita exatamente o versículo que nós lemos. Essa é a parábola do filho pródigo, e o filho volta para casa. E o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, tão importante, sobre perseverança, que nós aplicamos dentro da nossa casa. Traz tudo isso para dentro da tua casa agora. Traz tudo isso para dentro da tua vida conjugal. Mas traz tudo isso também para a tua vida paterna. Para você que tem filho, para você que é filho. A primeira lição que nós encontramos aqui na parábola do filho pródigo é que nem tudo vai acontecer exatamente como eu planejei. Nem tudo vai sair conforme eu idealizei. Nem tudo vai acontecer conforme eu desenhei para que aconteça. Esse é o primeiro aspecto que nós que estamos aqui, que vivemos em família, que temos a nossa casa, que temos o nosso cônjuge, que temos nossos filhos, que idealizamos, que sonhamos, que trabalhamos, que desenhamos, que pela fé nós enxergamos coisas lindas, maravilhosas, coisas grandes, que nós estamos vendo. Nem sempre tudo isso que nós depositamos e geramos expectativa, de fato, aconteça. Nenhum pai aqui deseja viver um conflito com os filhos. Nenhum pai deseja ver os seus filhos em conflito. Nenhum pai deseja ver o seu filho sair de casa sem direção, sem seu conselho, sem sua proteção. Ninguém deseja isso. Ninguém quer que isso aconteça. Mas acontece. Ninguém quer que isso aconteça, mas acontece. E ninguém quer que isso venha a acontecer, mas pode acontecer. O primeiro momento dessa parábola é mostrando para nós exatamente isso, que nem tudo que a gente planeja dentro da nossa família, para os melhores momentos, talvez aconteça na hora que a gente quer. E no percurso do caminho, situações desafiadoras podem acontecer, que vão exigir de mim, que vão exigir de você uma postura de perseverança. Esse pai que Jesus está falando, que é o tipo, é a expressão do próprio Deus, ele recebe essa proposta do seu filho, ele recebe essa decisão do seu filho de pedir a parte na herança e depois de um tempo com o bolso cheio sair de casa. Ninguém quer viver isso, mas aconteceu. Ninguém quer passar por isso, mas aconteceu dentro da casa desse pai. Por que é que isso acontece? Se eu sou um pai tão bom, por que que isso acontece? Se eu fiz de tudo para que as coisas acontecessem tão bem. Por que que isso acontece se na minha visão tudo foi desenhado, projetado para não ser assim? Não é assim que às vezes a gente se sente quando a gente se depara com algo que acontece na nossa vida que nós não planejamos, e mais do que isso, nós não só não planejamos, mas isso nos angustia, nos entristece. Por quê?
quando nós olhamos para esse tipo de situação que nós não queremos que aconteça, mas pode acontecer, ou talvez já aconteceu com alguém, ou talvez alguém está vivendo isso aqui, ou talvez você que está aí aonde você estiver agora acompanhando pelas redes sociais possa estar vivendo isso. Eu queria lembrar você que todos nós aqui, sem exceções, os adultos, passaram por pelo menos 2 fases na sua vida. E a primeira fase que nós passamos na nossa vida é a fase da modelagem. É a primeira fase. Somos modelados por quem está ao nosso redor, sem qualquer autonomia de escolher os modelos. Quando você nasce, você não escolheu as pessoas que estariam sobre você. Você não escolheu teu pai, você não escolheu tua mãe, ou talvez foi a tua avó, ou talvez foi o seu tio, ou talvez foi um irmão mais velho, que estava lá sobre a tua vida, te modelando. Aquela pessoa em que você vai dar os primeiros passos, é ele que está te segurando, é ele que está vibrando com os primeiros passos, ou não? Aquela pessoa que está lá na hora que você falou a primeira palavra. Aquela pessoa que estava lá quando você foi para a escola a primeira vez. Aquela pessoa que estava dentro de casa, conversando ou brigando. Aquela pessoa que estava dentro de casa orando ou amaldiçoando. Aquela pessoa que estava te encorajando ou te diminuindo. Você não escolheu essas pessoas para estarem modelando, mas essas pessoas interferiram diretamente na tua primeira formação. E todos nós estamos aqui nessa noite, passamos por isso. E nós temos lembranças. Nós temos lembranças. Lembranças boas. Lembranças que nos motivam ainda hoje. Mas lembranças que nos bloqueiam ainda hoje. Lembranças que nos paralisam ainda hoje. Lembranças que talvez nos causam medo ainda hoje. E nós não escolhemos isso. Nós somos expostos a essa situação. Essa é a primeira fase da vida de qualquer pessoa. E que bom que todos nós tivéssemos o privilégio de termos modelos dignos de ser seguidos, dignos de serem inspiradores. Que bom que fosse que todos nós tivéssemos essa experiência. Mas na verdade, é que não é assim. E todos nós agora estamos aqui, dentro do templo, celebrando a Jesus com algumas marcas da primeira fase da nossa vida. E quando nós passamos para a segunda fase da nossa vida, é a fase em que nós vamos começar a tomar as nossas primeiras decisões. E a única bagagem que nós temos foi o que nós recebemos dos nossos modelos. Nós não temos experiência nenhuma para decidir. Nós não temos experiência nenhuma para dar o próximo passo. Nós vamos procurar o primeiro emprego sem experiência. Nós vamos para a faculdade sem saber o que vai acontecer. Alguns começam a namorar e decidem casar, mas nem sabem o que é casamento, que vai acontecer depois de assinar o contrato no cartório. Alguns vão empreender, não sabem nada do empreendedorismo. Alguns vão viajar para fora, não têm experiência. A única bagagem que se tem é o que se recebeu dos seus modelos. Ele foi modelado por aquelas pessoas. E aquela modelagem tem as marcas boas, os incentivos bons ou os ruins. E quando nós estamos na segunda fase da nossa vida, em que nós começamos a tomar as decisões,
nós entramos dentro de um campo de muitos erros, de muitas frustrações, de sérias dificuldades. Quando começamos, somos modelados por quem está ao nosso redor, sem qualquer autonomia de escolha. Quando começamos a tomar nossas próprias decisões, sem qualquer experiência, com a única base daquilo que nós aprendemos até então. E aí Jesus fala desse menino que chega para o pai e pede a sua parte na herança e sai de casa. Você consegue observar que o pai não diz nada? Você já parou para pensar que o pai, quando ele ouve esse pedido do filho, ele não diz nada? Não há nenhum um questionamento, não há nenhum posicionamento do pai, não há uma forma de reação? Você já parou para pensar nesse silêncio tão valoroso, que diz tanto na postura do pai naquele momento? Pois é, o pai não diz nada ali. O pai simplesmente vai lá e racha a herança, e divide nos filhos. E depois, na hora do filho sair de casa também, não tem nenhuma discussão. Não tem nenhum conselho. Não tem nenhuma trava, como quem diz, fica aqui, tu já tem tudo aqui, não precisa ir. Deus conhece você, Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a tua primeira fase, Deus conhece a tua segunda fase, Deus sabe de todos os teus acertos, Deus sabe de todos os teus erros, Deus sabe de todas as tuas frustrações, mas Ele é o Pai que em silêncio muitas vezes fala muito alto no teu coração, ainda hoje. Aleluia. Os nossos filhos, eles estão sendo modelados por nós. Como eu tenho sido como modelo? As decisões que eles estão tomando agora, que eles estão na segunda fase, o quanto a minha modelagem refletiu na vida dele, está fazendo com que ele seja dessa forma. É para pensar mesmo. É para você se analisar mesmo. Porque às vezes, irmãos, quando nós temos isso dentro de casa, meu filho não quer mais ir na igreja, meu filho só quer a turma que não convive com a gente, meu esposo não quer mais conviver com as pessoas da igreja, com os irmãos da igreja, com as pessoas que jogam ele para cima, minha esposa não quer mais conviver com pessoas que jogam ela para cima, que aproximam ela de Deus. O quanto eu estou impactando ou influenciando para que isso viesse a acontecer? Qual é a minha participação nisso? O que eu gerei? O que foi gerado para que isso acontecesse? Esse filho sai de casa assim. E dentro daquilo que nós não queremos que aconteça, aconteceu. E eu estou trazendo isso aqui nessa noite para que você enxergue a situação dessa forma. Para que você olhe para os problemas que talvez você esteja passando, para os desafios que você esteja passando, para você não somente olhar os culpados fora da tua responsabilidade. Talvez você seja tão culpado contra os fatores externos. Enquanto você não reconhecer isso, a cura não chega, primeiro em você, depois na pessoa que você quer que seja curada e restaurada. Deus trata primeiro comigo, para depois tratar com quem está perto de mim.
Deus me cura primeiro para depois curar as pessoas que estão em volta de mim. Deus muda primeiro eu para que a mudança ao redor de mim também aconteça. Aleluia. Quando o menino sai e ele começa a ter as suas dificuldades, ele começa a perder o que ele achava que tinha, e ele chega lá na fazenda, aonde deram um serviço para ele, e o serviço era alimentar porcos. Exatamente nessa hora ele se lembra da sua identidade, que ele ainda era filho. Ele ainda era filho. A identidade que ele tinha perdido, porque quando ele pede para o pai para sair de casa, quando ele pede a herança, quando ele pede a sua parte, ele sai de casa, a filiação não tinha valor nenhum para ele. Ele não estava nem aí. Ele desrespeitou seu pai perante seu irmão. Ele desrespeitou seu pai quando ele pede a sua parte na herança. Quando um filho tem essa audácia de desrespeitar o seu pai com tamanha afronta, ele não está nem aí para a filiação. A identidade de filho já desapareceu, não tem importância, não tem valor nenhum. Quando um filho perde a sua identidade de filho, ele não se importa com o valor que seus pais têm. E aí todas as decisões é oba-oba. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho carro, agora eu tenho tudo, os amigos vêm tudo por causa do dinheiro, todo mundo é isso aí, é foto no Instagram, vamos lá. E o tempo passa. E a consequência vem. Mas quando ele estava lá, alimentando porcos, ele se lembra que ele era filho. Ali, no momento mais difícil, ele começa a restaurar sua identidade de filho. Teus erros e frustrações jamais mudarão o fato de que você é filho. Os teus erros que levaram às frustrações que talvez você vive hoje, jamais vão mudar o fato de que você é filho. Assuma essa identidade. Você é filho. Você tem um pai. Você tem uma mãe. Você é filho. Eu sou filho. De vez em quando a gente tem que dizer isso. Quando ele assume, quando ele tem a sua identidade restaurada, ele se lembra do seu pai. Ele se lembra de características da casa. Ele se lembra das características do movimento da casa. Suas frustrações podem levá-lo a tomar as decisões que gerarão um encontro com o seu maior propósito. As suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que gerarão um encontro com o seu maior propósito. Na primeira decisão, aquele menino não valorizava a sua identidade de filho. Ele queria a herança, ele queria os recursos, não queria o pai. Na segunda decisão, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. Aleluia. Eu tenho alguém por mim. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho alguém que me gerou. Eu tenho alguém que me modelou. Eu tenho alguém que se importou comigo, mesmo no silêncio. Aquele silêncio falou, ecoou, dizendo: eu te amo, eu me importo, eu zelo por ti, meu filho. Aleluia.
Às vezes a gente passa por isso e só cai em si na hora da frustração. Esse menino passa por isso. É lá que ele tem a sua identidade de filho restaurada. E é por causa disso que ele consegue voltar para casa. É por causa disso que ele consegue voltar atrás. É por causa disso que ele consegue se reconectar com seu pai de novo. A conexão com seu pai não começou na hora do abraço. A conexão com seu pai começou quando ele teve a sua identidade de filho restaurada. E ele disse: levantar-me-ei daqui agora e vou ter um encontro com meu pai. Aleluia, aquilo ali, aleluia, foi a restauração de identidade que gerou a força que ele precisava para vencer todo o orgulho, toda a vergonha dos prejuízos, da marca moral que ele teve com seu pai, sendo exposto ao filho que saiu de casa. Quando nós resgatamos a nossa identidade de filhos, irmãos, a força que é gerada em nós, ela tem competência para superar qualquer tipo de vergonha que você acha que possa ter, qualquer tipo de orgulho que você acha que possa ter, que está te amarrando aí na frente da cambuca, que só tem comida para porco. Você não merece viver aí, você não foi projetado para viver aí, você foi projetado, você foi gerado, você foi modelado para viver na casa do Pai. Aleluia! Que além do filho ele ter a sua identidade de filho restaurada, o seu pai tem um grande desafio, que é a identidade paterna. É isso que te move a lutar e perseverar pelo teu filho, pois os teus erros, nem os erros do teu filho anulam a tua paternidade. Você pode ter errado na modelagem. Teu filho pode ter errado a hora que te confrontou. Nenhuma das duas situações anulam a tua paternidade. Você continua sendo pai e ele continua sendo teu filho. Você entende essa consciência? Teu pai pode ter errado contigo. Teu pai pode ter modelado você de uma forma que fez você tomar decisões ruins, se você se frustrou. Você pode ter tomado decisões tão difíceis que entristeceram teu pai. Nada disso anula tua paternidade, irmão. Nada disso anula tua responsabilidade. Aí quando você tem essa consciência, você olha que o filho estava vindo com aquela consciência de levantar-me-ei e terei com meu pai, e o pai vê ele de longe. E Jesus vai dizer que o pai, se movendo de íntima compaixão, vai e não deixa o menino nem falar, já abraça, já beija e já restaura a identidade de filho publicamente. Ele mantém a sua integridade, a sua identidade paterna em evidência. Sabe por que ele ficou lá na varanda esperando o filho? Porque ele olhava para o filho, mesmo distante, mesmo errante, e na sua consciência ele tinha: eu ainda sou pai dele, ele ainda é meu filho, eu tenho responsabilidade sobre ele, e não interessa o que ele fez, eu quero vê-lo novamente prosperando e se alegrando, porque esse é o desejo do meu coração. É fácil de desistir de tudo isso. Facinho. É fácil mandar fazer as malas embora. É fácil mandar tirar o nome do RG. Tudo isso é fácil. Mas não é o que Deus projetou para você. Você tem filho? Errou com você?
Você tem filho, não está te trazendo a alegria que você queria? Você tem pai, ele não está sendo o provedor, o modelo que você queria? Aleluia. Nada disso anula a tua identidade de filho, nem a tua identidade paterna. Aleluia. Te coloque na posição em que você foi convocado por Deus. É pai, assuma a tua identidade. Assuma teus fracassos na modelagem. Enxergue que talvez os erros do teu filho, você também é culpado. Mas agora ele está querendo voltar para casa. Está querendo pedir conselho para você. Você vê que é fases. Na primeira fase, eu quero sair de casa, me dá o dinheiro. Na segunda fase, pai, deixa eu só trabalhar aqui contigo, igual os trabalhadores da tua casa. Só o fato de eu estar aqui, como se fosse um dos trabalhadores teu, eu já estou satisfeito, porque eu sei que tu cuida bem disso tudo. Aleluia. Não desista das pessoas, irmão. Não desista da tua esposa. Não desista do teu filho. Não desista do teu esposo. Não desista, são fases. Você consegue dar uma volta nisso, esperando na varanda, assumindo a tua identidade paterna. Daqui a pouco ele aparece lá. Aleluia. E não é para discutir, é para voltar e para você sair da varanda e abraçar teu filho, abraçar tua filha, abraçar teu pai, abraçar tua mãe. Deus faz isso com a gente o tempo todo. Jesus constrói a parábola para mostrar para a gente que Deus faz assim todos os dias e todas as horas. Inconscientemente você pede para sair de casa. Inconscientemente você pede dinheiro. Dá minha parte na herança, Senhor. E quando Deus dá em silêncio, você sai, se afasta, se desconecta. Mas de repente falta dinheiro, falta alguma coisa, falta a saúde, aí você lembra. Você volta e o Pai não te julga, o Pai não te condena, o Pai não te exclui, o Pai não abandona você. O Pai, Ele está de braços abertos te esperando para te conectar de novo, para restaurar a tua identidade de filho, para que você reconheça Ele ainda como teu Pai. Aleluia, teu Pai. Ame incondicionalmente. Não gaste a tua energia que Deus te deu achando os culpados disso tudo. Não vale a pena. Gaste a tua energia promovendo momentos de reconciliação. Gaste toda a tua energia promovendo momentos de reconciliação. Sabe o tempo que nós estamos vivendo agora? Esses últimos dias da igreja. Esses últimos dias da igreja, o Espírito Santo, ele está movendo tudo para que haja reconciliação. Vai ser o tempo que pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, da presença de Deus, vão retornar. Filhos pródigos que estão longe, que estão frustrados, que estão carregando baldes de lavagem de porco, que estão convivendo com porco todo dia, dando como não aguento mais, mas ele sabe que na casa do Pai tem uma mesa preparada, tem pão, tem alimento que sustenta, tem alegria, tem gozo, tem paz, tem tudo o que precisa para nutrir na nossa vida. Promova ambiente de reconciliação na tua casa, nos teus relacionamentos. O Espírito Santo quer te usar para isso. Se coloque de pé. O Espírito Santo quer te mover para isso nesse tempo. Chega de guerra. Chega de guerra. Poderia ter se instaurado uma guerra quando o filho pede para sair de casa. Não estava nos planos do pai. Mas aconteceu. A frustração para aquele menino foi o que levou ele a tomar a decisão para ele encontrar o seu maior propósito de vida. Nessa noite eu não sei como que você está vivendo, eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que está o teu relacionamento conjugal,
Eu não sei como que está o teu relacionamento de paternidade com teu filho, com teu pai. Eu não sei como você está se sentindo como filho. Talvez você está caindo naquela seta maligna em que o diabo vem confrontar, vem fazer com que você esqueça a identidade de filho. Ele fez isso com Jesus, irmão. Ele tentou isso com Jesus lá no deserto. Você acha que não vai tentar contigo? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, na hora da angústia, na hora da dor, na hora que a gente vê só pedra e está com fome, é nessa hora que a nossa identidade é confrontada, ou paterna, ou a nossa identidade de filho. Se você está sendo confrontado assim nessa noite, eu quero orar por você. Você está no lugar certo. Você está no ambiente de renovo. Você está no ambiente em que o Espírito Santo está aqui para nutrir, aleluia, a tua vida espiritual. Corra para o altar enquanto o pastor André vai louvando a Deus. Eu quero orar por você. Você está com teu filho aqui, vem com teu filho. Você está com teu pai, vem com teu pai. Você está com a tua mãe, vem com a tua mãe. Você está sozinho, vem representar teus filhos, tua casa. Se você precisa nessa noite de força de Deus, que você não enxerga. Você não enxerga. Irmão, está tudo certo. Se você não está enxergando a solução, está tudo certo. É assim mesmo. Se você acha que não está conseguindo, está tudo certo, é assim mesmo. Na hora dessa dor, na hora em que as coisas saem dos planos, nós estamos sem plano. Na hora que as coisas saem do nosso projeto, nós estamos sem projeto. Nós não fizemos um projeto B. Por mais que você queira fazer o plano B, nós estamos preparados para o plano A. Só que nessa hora nós temos um Deus sobre nós. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos uma ministração sobre nossa vida. Nós temos um Pai por excelência que nos ama de forma incondicional. Nós temos um Pai que nutre a nossa vida diariamente. É o maior desejo dele. É nutrir a nossa vida para que a gente viva promovendo momentos de reconciliação. Momentos de reconciliação. Aleluia. Olhe para a situação e diga: Senhor, como que eu posso viver um momento de reconciliação? Essa é a oração que você tem que fazer. Senhor, como que eu posso nessa situação enxergar um momento de reconciliação? Eu quero me conectar de novo. Eu quero que ele confie em mim. Eu quero que ela confie em mim. Eu quero que ele se sinta seguro comigo. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos na tua presença. Tu és o nosso Pai por excelência. E nós reconhecemos a